Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Estamos aqui, eu, Rafael, Francisco, junto com meus colegas Eduardo Barreto e Davi Simões, no mais nosso vídeo do Historiando Games, né? Aquele canalzinho que gosta de misturar jogos e história. Não existe melhor mistura do que essa. Então, vamos falar um pouquinho sobre jogos, né? Esse de capítulo e contextualização. Vamos abordar um pouquinho sobre o 2 de julho, 7 de setembro, toda aquela parte histórica, né? E como a gente vai colocar isso nos jogos. Mas não vou dar spoilers, vamos ver aí conforme o caminhar da história. Até rimou. Então, antes de mais nada, né, vamos abordar um pouquinho aqui sobre o que tivemos no vídeo anterior, em comparação dos jogos na aprendizagem, onde nós tivemos aqui uma aula muito interessante, né, abordando justamente sobre como podemos aplicar os jogos em sala de aula, onde nós discutimos a metodologia, né, a didática, né, e os desafios em sala de aula. Foi um vídeo muito bom. Se não tiver assistido, voltem lá, voltem um vídeo anterior, tá lá bonitinho, maravilhoso para vocês, tá? Não vão se arrepender, né? Então, assim, foi um vídeo muito interessante, onde nós trazemos autores, trazemos algumas referências que um professor pode utilizar em sala de aula, né? E também, né, como a gente pode trabalhar esse processo didático, que é claro, né, acho que o mais interessante também, né, nisso tudo, os desafios que um professor tem em sala de aula, né, com toda essa complexidade que nós chamamos de ensino, né? Então, agradecer aqui aos meus ilustríssimos colegas e, claro, se apresente, por favor, Eduardo Barreto e Davi Simões, o que nós vamos esperar nessa aula maravilhosa. Opa, e aí, Rafa? E aí, gente? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para a aula de hoje. Na última, a gente falou um pouquinho sobre a didática, sobre procedimentos metodológicos que a gente pode utilizar na hora de aplicar os jogos em sala de aula. Foi uma aula bastante produtiva. Como o Rafa falou, galera, assistam, não deixem de conferir para depois volta aqui e continua assistindo. Hoje, Rafa, a gente vai falar um pouquinho sobre essa contextualização histórica. A gente vai abordar, né, sobre o 2 de julho, o 7 de setembro, como você falou, e como é que certos jogos relacionados a esse tema podem auxiliar no processo de aprendizagem. Então, hoje também vai ser uma aula muito divertida, muito produtiva, e eu espero que vocês gostem bastante. Opa, Rafael, opa, Eduardo, mais um dia de luta aí, mais um vídeo aí que vamos produzir. Espero que seja mais uma aula de bastante aprendizagem, bastante conteúdo. Eduardo já delimitou bem o que iremos apresentar hoje na aula, e é isso, bora pra cima. Então, pessoal, depois dessa recapitulação, né, do que foi dito na aula, no vídeo anterior, né, nessa aula anterior, nós vamos dar prosseguimento aqui ao que nós iremos abordar no dia de hoje, que é justamente jogos e contextualização, né, do 2 de julho ao 7 de setembro. Tá? Então, o que nós iremos apresentar nesse processo é justamente, vamos trazer para vocês um pouco, aprofundar mais um pouco no tema, para podermos dar como exemplo, né, de o que nós podemos fazer para essa criação desses jogos, né, dessa apropriação desses temas para a utilização, né, dessas atividades lúdicas. Então, vamos dar esse exemplo, essas revoltas que aconteceram durante esse período que culminaram justamente na independência do Brasil e, consequentemente, na independência da Bahia. Caso, para aqueles que não saibam, né, a Bahia, a independência dela aconteceu um ano depois da independência do Brasil, porque aqui ainda teve lutas. Então, vamos dar essa contextualizada, vamos trazer essa à tona, né, esses fatos para poder darmos início de como podemos fazer justamente a criação dessas atividades lúdicas, né? E agora eu puxo aqui para os meus colegas Eduardo e Davi.
E o que vocês podem trazer, né, à tona, né, sobre esse tema, no que diz respeito do contexto histórico, né, e da construção desse processo justamente lúdico na criação de jogos e a importância, claro, né, justamente de termos essa base, né, acadêmica para usufruirmos dessas atividades lúdicas. Boa, meu colega Rafael. Boa, meu colega Eduardo também. Espero que estejam todos bem. É muito importante essa discussão. E antes de mais nada, né, é bom salientar, como bem Rafael falou, que a Bahia ainda esteve com um polo de resistência. Teoricamente, a gente tem a independência do Brasil sendo concluída na data de 7 de setembro de 1822, que é uma data errada, pois a independência só se veio se concluir no dia 2 de julho de 1823, quando os portugueses são expulsos aqui do território baiano, né? Na Bahia ainda existia uma população massiva de portugueses, soldados portugueses, lutando contra esse processo de independência. Então, a independência do Brasil não se foi concluída no 7 de setembro, como muito erroneamente ainda é falado. Né? Então, é importante salientar que na Bahia existem diversas lutas, diversas resistências, diversos locais de batalha, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Né? Então, trazer toda essa magnitude que a Bahia teve nesse processo de independência. Tanto que a gente fala que é a independência do Brasil na Bahia, né? Que a independência do Brasil ocorreu-se na Bahia e não, por exemplo, como muitas pessoas pensam, né? Naquela figura imaginática de Pedro Américo, né? Do 6 de setembro de 1822, que tá lá Dom Pedro I, lá nos margens do Rio Ipiranga, né? Aquela imagem totalmente figurativa, né? Que vem justamente de um ideal de pacto social promovido pela República Brasileira, né? Mas, enfim, voltando agora para o assunto, antes de a gente falar em relação ao processo de independência aqui na Bahia, a gente tem que voltar para o início dessa origem do processo de independência. A gente tem que compreender que o processo de independência não se surgiu no 1822, ou até um pouco antes, no 1820, que já está em discussão em relação às processo. Vem desde muito antes que em relação às revoltas nativistas, né? Que são revoltas ou revoluções que se ocorreram aqui no território brasileiro que visavam justamente a autonomia do Brasil perante a Portugal, justamente a famosa independência. E para ficar no exemplo de uma revolta nativista, a gente vai trazer aqui, né, a revolta dos Búzios, né, ou também conhecida como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Esses três nomes se referem à mesma coisa. E o que foi essa Conjuração Baiana? Ela foi deflagrada em 12 de agosto de 1798, com a publicação dos primeiros boletins dos sediosos, e seu desfecho culminou na execução dos principais líderes em 8 de novembro de 1799. Esses boletins sediosos nada mais que era como se fossem uma espécie de cartazes, né? Eram cartazes que conclamavam a população a lutar contra a coroa portuguesa, que conclamava, por exemplo, entoando o hino da Conjuração Baiana, né? Então, existia esses boletins como se fossem divulgações justamente desse movimento, né? E eu vou explicar um pouquinho mais na frente o que eles previam, o que eles gostariam que se ocorresse e tudo mais. Mas vamos focar agora em relação aos condenados à morte, que foram considerados, né, os cabeças dos movimentos, né, que são justamente figuras que são aqui, que são representadas pelo povo baiano, figuras de resistências, também são figuras importantes, foram figuras negras, né, somente, infelizmente, pessoas negras foram mortas, né, por esse processo da Conjuração Baiana, né, que foram considerados os líderes dos movimentos, teve traição de alguns líderes, né, é importante salientar, a gente aqui no Salvador, que é onde a gente mora, tem um busto em homenagem justamente a esses combatentes da Conjuração Baiana, que foram justamente as pessoas que infelizmente acabaram morrendo, que foram Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Então, essas foram as figuras que foram consideradas líderes da Conjuração Baiana e que, infelizmente, acabaram morrendo. Em relação aos objetivos da Conjuração Baiana, eles tinham como objetivo a abertura dos portos, como a gente não pode se esquecer, se vigorava ainda o Pacto Colonial, em que a metrópole existia um grande poder sobre a colônia, no caso que é a colônia brasileira, obviamente, em relação às suas províncias também, né, como por exemplo o caso daqui da Bahia, né, então tudo que a colônia fabricava teria que ser sido vendido à metrópole e a metrópole manufaturava o produto e se revendia para a região daqui, né? Então essa ideia, né, que não se existia uma indústria fortalecida aqui no nosso território, né? Justamente existia essa questão da dependência da metrópole, né? Essa ideia que a gente já trabalha bastante no ensino básico. O aumento do comércio e a limitação das amarras da metrópole, no caso, Portugal, né? Então eles falavam, né? Tem uma coisa que é bastante interessante, que eles utilizavam a palavra rei tirano, né? Então eles se referiam a Portugal
de certa forma, como um poder ditatorial, né? É bastante interessante ver essas formas de nomenclaturas. E justamente para a manutenção do projeto revolucionário, eles almejavam a criação de uma república baianense, um território democrático e independente de Portugal. Então a gente já vê uma ideia de república, né? A gente não pode se esquecer que durante esse período existia uma monarquia absolutista que governava aqui o Brasil, né? Que é obviamente a monarquia de Portugal e não a monarquia brasileira. Então a gente pode ver que existia uma tentativa de ruptura em relação até a forma de poder hegemônico, né? Se a gente estava uma monarquia absolutista, passaria a ser uma república, mas esse movimento não foi para frente. E existiram outros movimentos nativistas, mas quis destacar a Conjuração Baiana, devido a ser um movimento que se ocorreu aqui no nosso território baiano. Então, vocês podem ver que o desejo de independência não se veio justamente como muitas pessoas se afirmam, só chegou próximo da independência ou algo do tipo. Não. Já existia um desejo ali incubado, de certa forma, podemos dizer, e que somente veio se aflorar mesmo, né, que a gente pode dizer, aí sim, tá, mano, é correto dizer que realmente começou a se vigorar em totalidade esse desejo da independência com a chegada da família real portuguesa em 1808, né? Como a gente pode se lembrar, a família real portuguesa, né, estavam existindo as guerras napoleônicas e a família real portuguesa, com a esquadra inglesa, vem aqui para o Brasil fugindo justamente desse domínio de Napoleão. Que aí sim a gente pode dizer que, de certa maneira oficial, começa a surgir um processo de independência por algumas características que eu vou elencar aqui. Mas é importante ser dito, como eu reafirmo mais uma vez, foi de maneira oficial, de maneira de ampla escala. Isso começou a realmente existir, começou uma movimentação por trás dos bastidores para se conseguir uma independência portuguesa de maneira definitiva. Mas esse desejo não é um desejo que surgiu justamente com a chegada da família portuguesa. Se vê muito antes disso, como a gente pode ver, por exemplo, no exemplo da Conjuração Baiana, que foi uma conjuração que veio no período de 1798, bem antes já da chegada da família real portuguesa, né? Então, para vocês terem essa noção de que, a família real portuguesa chegou aqui no Brasil, começou a se ter um desejo da independência. Não, não foi bem assim. Isso veio desde muito antes. E por que a gente pode dizer que de uma maneira oficial começou a se criar um desejo por independência, né? Esse início desse processo. Primeiro, existe a criação de um aparelho governativo no Brasil. Antes, como a gente pode se dizer, não existia nada de governo oficialmente aqui no território brasileiro. A gente era subserviente tanto economicamente na metrópole, tanto também como politicamente. E existe também a transferência de jogos português e surgimento no Rio de Janeiro de estruturas típicas de uma capital, como bibliotecas, um jornal e instituições de fomento. É importante ser dito que antes da família real portuguesa chegar no Brasil, não se existia jornais no país. Era proibido a liberdade de imprensa, né? Vocês verem algo como era tão absurdo. Além disso, temos monopólios e restrições comerciais e industriais. Como eu tinha falado, se vigorava o pacto colonial. A colônia se existia uma grande dependência da metrópole em relação ao seu desenvolvimento econômico. Além disso, a gente tem a assinatura de 2 tratados com a Inglaterra, um de aliança e amizade e outro de comércio e navegação em 1810. Esse tratado, né, de comércio e navegação é o tratado muito famoso, né, que é justamente vamos abrir para as nações amigas o nosso comércio, né? As nações amigas eram justamente a Inglaterra, né, que justamente foi a principal favorecida da vinda dessa família real portuguesa aqui para o Brasil. Com isso, ocorre-se, né, que Portugal ele fica relegado a um segundo plano. Então, esse processo, né, fica conhecido como inversão brasileira, que a gente tem justamente a mudança de poderio. Se antes a metrópole, que era Portugal, que se mantinha um poderio em relação à colônia, agora era o contrário, era a colônia que mantinha um poderio em relação à metrópole. A gente não pode esquecer que Portugal, naquela época, era governado por parentes de Napoleão Bonaparte, né? Portugal, enquanto regime governamental da coroa portuguesa, não se existia mais, em si encarregados que Napoleão Bonaparte colocou, e o país estava em um verdadeiro caos, loucura total naquele território. E após justamente essa questão, né, de Napoleão ter sido derrotado, a gente tem toda uma reconfiguração justamente em relação a essa questão do término das guerras napoleônicas, né? A gente acaba correndo justamente que Lisboa deixa de ser a capital do Império e o Rio de Janeiro se torna a nova capital. Então a gente vê outra mudança simbólica. E Portugal, né, com o fim das guerras napoleônicas, eles vinha sendo governado por uma junta britânica, né, sob o controle de militar britânico e que justamente prestava contas ao Rio de Janeiro, né. Então
a inversão brasileira é concluída dessa maneira. Se antes a colônia que prestava contas a Portugal, que era a metrópole, esse processo se inverteu. O Brasil, através do Rio de Janeiro, que se tornou metrópole, e Portugal se tornou a colônia. Mas tudo isso começa a se mudar com a Revolução do Porto, né? Essa Revolução do Porto foi justamente uma revolução revolucionária de Portugal, pós essas guerras napoleônicas, que exigia a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte sob o nome de Cortes, visando o fim do regime absolutista do país, né? Então, o que eles visavam era justamente o fim da coroa portuguesa enquanto regimento. Eles visavam justamente uma nova forma de governo, né? E justamente eles exigiam, além dessa término do regime absolutista no país, eles exigiam também a volta da sobrevivência do Brasil a Portugal e a volta do pacto colonial. Então, isso iria se ocorrer justamente essa questão. A coroa portuguesa se passaria a se tornar mais uma vez, a metrópole se passaria mais uma vez a existir uma dependência em relação com o que seria o Brasil. E com isso, o tempo vai se passando, né? A situação vai se agravando cada vez mais e mais e mais e mais. E ocorre que entre os meses de março e abril de 1921, a gente tem uma série de medidas das cortes, né? Obrigando justamente esse retorno imediato de Dom João VI, né? E aí ocorre, né, que ele se vê sem saída, né? Ele vai ter que voltar, ou senão vai começar a instaurar uma guerra civil, e sem opção, em 26 de abril de 1921, contra sua vontade, obviamente, ele não gostaria de ficar não gostaria de voltar para Portugal, ele acaba voltando para o Brasil, né? Então, Brasil não, desculpa, para Portugal, né? Ele estava no Brasil, estava feliz da vida, e ele acaba voltando justamente para Portugal. E é importante ser dito que ele deixou um decreto em 24 de abril de 1921 que denominava com Pedro, seu filho, Dom Pedro I, né, que a gente conhece, né, o famoso Dom Pedro I, como regente do país, né? E justamente as cortes acabam anulando esse decreto. E no dia 22 de setembro, 2 atos extinguem importantes tribunais e várias repartições sediadas no Brasil, determinando também que o príncipe voltasse à Europa. Então a gente tem várias medidas, né, que justamente visam cortar a autonomia do Brasil. Primeiro, a gente tem justamente a anulação do decreto de Dom João VI, que conclamava o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil, e depois a gente vê que essas instituições que justamente formalizavam como Rio de Janeiro sendo a nova metrópole, acaba se extinguindo. No dia 19 de outubro, as cortes enviam para cada capitania um governador de armas, diretamente subordinado a Lisboa, né? Então a gente pode ver que justamente a gente tem começando já envio de governadores portugueses para tomar o domínio de volta do Brasil. O Brasil estava muito felizinho, estava tendo muitas asinhas para assim se dizer. Então a gente já começa a cortar isso. E um decreto de 18 de outubro é pior ainda, que eles resolvem enviar mais tropas para Rio de Janeiro e Pernambuco, com 2 objetivos: submeter o príncipe e fazer o Brasil voltar à condição de colônia, né? Então, como a gente pode ver, sempre o objetivo das cortes, né, que foi da Revolução do Porto, era sempre bem claro: trazer Dom Pedro I de volta, que era justamente o que representava um poderio político para o nosso país, que é o Brasil, e também voltar à condição de colônia, né? Algo assim que era impensável. Justamente por ser algo impensável, certas lideranças políticas paulistas, né, eles começam a se articular junto ao Senado da Câmara do Rio de Janeiro a permanência do príncipe aqui no território brasileiro. Para isso, né, esses paulistas fluminenses, né, eles tinham um grande medo, né, em relação de isso ocasionar justamente um grande problema de ruptura do poder, né? Que justamente a gente tinha uma monarquia, né? E eles tinham medo de acontecer a independência do Brasil através da égide do republicanismo, né? Que fique bem claro, essas figuras proeminentes, eles eram contra a formação de uma república, né? Que era um movimento que estava sendo com um certo medo vindo dessa região de Pernambuco e do Sul, né? Então eles preferiam fazer uma independência que fosse no modelo monárquico do que uma independência no modelo republicano, né? Aí existia um grande medo também da extinção da escravidão, que era justamente, né, uma outra questão, né, que poderia vir da pequena burguesia, né, justamente tinha podia ter essa reivindicação de não só se surgir a independência, mas também o fim da escravidão
além de acabar se colocando no Brasil numa condição de anarquia, né? Então, aqui, nós queremos a independência, mas não queremos independência em qualquer molde, né? Queremos nos nossos moldes que continue nos beneficiando dentro da conjectura política e econômica. E justamente dessa união, a gente acaba culminando uma petição pública dirigida ao príncipe pelo Senado da Câmara no sentido de conservá-lo no Rio de Janeiro. É a famosa petição do dia do fico, né? Que é justamente, né, no dia 9 de janeiro de 1822, que Dom Pedro I ele confirma que vai ficar aqui no território brasileiro, né? Que justamente é famoso, eu fico pela alegria da nação, né? Aquele discurso clássico que a gente bem sabe que é muito propagado. E justamente nesse cenário a gente começa a se ter uma guerra com Portugal, né? Porque obviamente ao Dom Pedro I, que deveria se voltar para se ter o início desse processo de retorno da colônia brasileira ao domínio de Portugal, ele não tem esse retorno. Obviamente, o partido português, que era radicado aqui ainda no Brasil, não fica muito feliz, né? E conclama uma guerra, né? Que é justamente através da divisão auxiliadora, que através do general Avilés, eles intimam mais uma vez o príncipe a obedecer a decisão das cortes, né? Que era de retorno a Portugal e justamente o Brasil voltar a ser colônia. Dom Pedro I não aceita isso. Ele reúne tropas fluminenses que estavam disponíveis naquele momento e ordena a retirada de Avilés para Portugal. Com isso, né, a gente tem o começo da guerra contra Portugal. Portugal, obviamente, não vai aceitar de bom grado essa expulsão do seu general e convoca mais tropas que seriam despachadas no Pernambuco e no Rio de Janeiro. Então, é nesse contexto que a gente tem toda essa conjectura de um começo de uma guerra entre Brasil e Portugal. Agora a gente vai focar mais um pouquinho, né? Vou continuar enfocando mais um pouquinho em relação à participação da independência da Bahia nesse contexto de independência do Brasil. E depois meu amigo Eduardo vai complementar mais um pouquinho. É importante se dizer que a Bahia, do início ao fim, ela teve um papel importante de fundamentação em relação ao processo de independência do Brasil. A população participou de diversas ações essenciais, como, por exemplo, a resistência em Cachoeira. Para vocês terem noção, a cidade já estava sitiada, né? Já estava totalmente cercada por uma embarcação portuguesa, que impediu o comércio em seu próximo aeroporto. Com isso, todo o comércio ia ser realizado por terra. Para quem não sabe, o recôncavo baiano, nesse período do século XIX, é uma das regiões mais auríferas, né? Mais ricas daqui da Bahia. Então, é uma região muito importante para o comércio e também de poderio político, né? Então, você está sendo sitiado com o poderio português, era algo assim, realmente, a maneira do tratador, né? Mas apesar desse cenário ser complexo, né, a população de Cachoeira, né, acreditando falsamente que as cortes de Lisboa, havendo reconhecido a independência, tomou as ruas para comemorar e clamar pela morte dos soldados portugueses. Né? Então, foi a primeira fake news da história aqui, podemos dizer, né? Uma das primeiras fake news da história, né, cara? Que o pessoal acreditou que as cortes reconheciam a independência do Brasil e era tudo oba-oba, que essas tropas portuguesas iam sair e deveriam ser mortas, né? Obviamente que isso não tinha acontecido, né? E com esse oba-oba todo, né? Justamente a elite política, né? Se viu na necessidade de dar clamor a esse anseio da população, reconhecendo Dom Pedro I como regente do país, a fim de evitar justamente o caos e a anarquia. E em 25 de junho de 1822, a Câmara de Cachoeira foi a primeira a reconhecer Dom Pedro I como legítimo monarca do território brasileiro. Isso aqui é muito importante, porque como vocês podem ver, a elite fluminense e paulista tinha sim um grande desejo de independência, apoiava Dom Pedro I em relação à sua contravenção contra as cortes, mas de maneira oficial, legítima, o primeiro local a apoiar, justamente de maneira oficial, a chegada de Dom Pedro I enquanto monarca, né, foi justamente Cachoeira, né? A cidade foi pioneira nesse processo. E, obviamente, como resposta a essa canhoneira portuguesa, e estava sitiando a cidade, dispara vários tiros contra a cidade, ferindo diversas pessoas, né? Tanto que a gente for ver lá em Cachoeira, para quem já teve a honra de visitar a cidade, eu recomendo bastante que a gente tiver a oportunidade de ir. É uma cidade histórica, que tem um arquivo muito bom para quem é historiador, a parte histórica, tem os casarões preservados, tem a Irmandade da Boa Morte, né, que é uma parte cultural, religiosa e muito importante do Recôncavo Baiano, né, tem o famoso licor de Cachoeira, para quem gosta de uma cachaçinha aí, só maravilhas, né, é muito importante, tem a ponte de Dom Pedro I, que ele próprio inaugurou, por isso leva o nome dele, né, então é uma cidade histórica muito importante, que mantém essa parte cultural deles muito forte, né? Então você pode passar por locais que foram bombardeados, tem um exemplo de uma canhoneira, né? Que era utilizado pelos portugueses, né?
E, obviamente, que a população fica indignada, né, com ser bombardeada, acabar sendo ferida, e eles organizam uma formação de resistência a fim de derrotar os portugueses. Durante esses 3 dias, a população da cidade lutou e conseguiu tomar a colônia portuguesa, expulsando as tropas inimigas e dando início do movimento pela expulsão definitiva de Portugal do território brasileiro, né? Então a gente vê, né, que justamente a resistência popular conseguiu expulsar as tropas portuguesas, né? Então a gente vê que a população realmente se integrou de certa forma nesse projeto de independência. E não menos importante, é importante lembrar que o Recôncavo Baiano teve uma importância fundamental no processo de independência. Não só Cachoeira, mas sim todo o Recôncavo, pois com o envio do novo governador de armas, como eu tinha falado anteriormente, diversos governadores de armas foram enviados para as províncias aqui do nosso território brasileiro. No caso aqui da Bahia, foi o Brigadeiro Madeira de Melo, justamente, como eu tinha falado, era do intuito de manter o domínio português. A elite, né, justamente brasileira, né, a elite baiana, que não concordava justamente com essa nomeação, com essa volta do domínio de Portugal ao Brasil, eles acabam formando movimentos de resistência no Recôncavo e fugindo justamente de Salvador, que estava sendo sitiada, estava tendo todo esse poderio português, para organizar uma resistência e também justamente começar esse movimento de independência pelo país, né? E justamente ocorre-se, né, nessa questão em relação à resistência, né, como eu já tinha falado, essa elite do Recôncavo, né, que acaba se formando justamente, que existe uma elite vigente no Recôncavo, é importante ser dito, não só existia uma elite justamente no principal polo, podemos dizer assim, econômico, né, além do Recôncavo, que era Salvador, existia já também uma elite, né, e essa elite também já estava se formando seu próprio movimento de resistência, né, mas é importante salientar que também existe uma nova elite vindo, que era justamente a elite vindo de Salvador, que se uniu justamente para se formar esse movimento de resistência único que visava a independência. Mas é importante ser dito que, além da população e dessa elite econômica daqui de todo o território baiano, a gente também teve justamente uma participação de escravizados na linha de frente, que sonhavam justamente com o sonho de se ter sua carta de alforria. Infelizmente, muitos escravizados que sonharam com esse desejo não obtiveram. Pelo contrário, após a conclusão da independência e estabelecimento de um poder formado agora por brasileiros, foram ordenadas diversas medidas visando a captura de escravizados fugidos, inclusive com a utilização da figura abominável do capitão do mato. Né? Então a gente vê que justamente a gente acaba justamente tendo um sonho, né? Que era os escravizados tinham um sonho de vamos participar das lutas da independência, que vamos conseguir nossa sonhada alforria. Não se aconteceu isso. Pelo contrário, os escravizados acabaram voltando a se tornar escravizados. Muitos fugiram e não conseguiram ser capturados, mas também uma boa parcela acabou sendo capturada e tem justamente o recurso, né, fazendo essa figura que é o capitão do mato, que já tinha sido abolido naquele período. Só para finalizar, trazer um pouquinho em relação à participação da população indígena, né, que é importante ser dito, que isso a gente já trouxe aqui a participação popular, a participação da elite, a participação de escravizados, mas também a gente tem que salientar que a população negra liberta e os indígenas e os cidadãos baianos também participaram nas lutas, né, sobre a independência daqui do nosso território. Eles também participaram também de maneira indireta, seja através de doações de recursos ou até mesmo prestando apoio para justamente essas tropas portuguesas, como por exemplo do Exército Libertador, né? Português não, desculpa, brasileiros que participaram do Exército Libertador. Trazer aqui justamente o caso, né, da aldeia de Vila Verde, que foram justamente indígenas, que eles foram pioneiros, né? Para vocês terem noção, eles reconheceram justamente a aclamação do monarca Dom Pedro I, e além disso, eles se acabaram indo para Trancoso justamente para convencer mais indígenas a reconhecer Dom Pedro I, né? E também justamente se tornar também aliados, né? Justamente nessa luta, né? E como eu tinha falado, a gente tem justamente a participação dos sujeitos comuns, que é através do Exército Libertador, que a gente poderia ter os recursos ou também a participação direta dessa população. O Exército Libertador seria uma força voluntária. Eles não estavam na linha da frente da guerra e, apesar de ser uma causa nobre, as condições desse exército eram inadequadas, com problemas diversos. A gente pode dizer condições precárias de recursos, como fardas, armas e munições, além das péssimas condições de saúde e higiene. Então a gente pode ver, eram pessoas que eram pessoas como todos nós, não tinham instrução militar, não sabiam manejar armas, mas mesmo assim eles entravam nessas linhas de frente e proclamavam justamente essa
desejo de independência, né? Apesar de ser uma condição lamentável, né? As pessoas que eram heróis, de certa forma, não tinham condições fidedignas de fazer justamente um papel de linha de frente, mas mesmo assim, eles não fugiram do dever que eles tinham se estabelecido. E mesmo diante desse cenário, o Exército Libertador ele conseguiu um grande contingente e, infelizmente, né, uma grande maior parte não tinha experiência em batalhas. Então, mais uma vez, afirmando, a participação popular estava diretamente ligada ao Exército Libertador. Tinha, sim, participação militar, de militares, mas a grande maior parte do Exército Libertador eram os famosos sujeitos comuns. Agora eu vou passar um pouquinho a bola para o meu colega Eduardo, né, finalizando aqui a minha participação em relação à questão do processo de início, processo de evidência, questão desse movimento nativistas e em relação a essa batalha do Júlio, que é que a Eduardo faz um pouquinho mais em relação a alguns locais que foram de batalhas, como a clássica Batalha de Pirajá, e um pouquinho sobre a gente que a gente tem aqui no nosso estado, para quem não sabe, a presença de 3 figuras heroínas baianas históricas, né? Que é Maria Filipa, Joana Angélica e Maria Quitéria. Então pode ele falar um pouquinho sobre isso aí, meu colega Eduardo? Obrigado, Davi, pela palavra. Eu gostaria de complementar um pouquinho do que você trouxe para a gente, que você já fez um resumo bastante completo sobre a Conjuração Baiana e também sobre a independência da Bahia. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é justamente dessa relação que um movimento teve com o outro. A gente sabe que um está situado no final do século XVIII e o outro está na primeira metade do século XIX, mas ambos possuem uma conexão. A Conjuração Baiana, ela pode ser interpretada, pode ser definida como o pontapé inicial para a independência da Bahia, porque foi nesse movimento que a gente teve já a circulação de ideias, de ideais que pregavam a liberdade, a busca pela igualdade, fraternidade, ou seja, princípios que vêm lá da Revolução Francesa. Então, esses ideais conseguiram mobilizar a população para participar da luta ativa contra o domínio português e para que houvesse a independência da Bahia, da província, no caso, né? E houve a participação de várias pessoas de diferentes camadas sociais. A gente tinha desde pessoas, né, mais pobres, como artesãos, comerciantes, pequenos comerciantes, negros escravizados, negros livres, e quanto àquele público mais que possui uma vantagem econômica, né, mais prestígio econômico, como médicos, certo? Que conseguiram se unir e participar nessa luta contra o domínio português. Como o Davi falou, houve essa distribuição dos panfletos para a circulação de ideias e que mobilizaram a população como um todo. E na independência da Bahia, a gente tem a eclosão desse cenário, né? O estágio definitivo, por assim dizer. Porque é na independência da Bahia que a gente tem a consolidação da independência do Brasil. Por isso que muitos dizem que é a independência do Brasil na Bahia. Porque foi aqui que a gente finalmente expulsou os portugueses de vez do nosso território. A gente teve a independência, né, no 7 de setembro, mas um ano depois a gente teve o 2 de julho a consolidando. E o 2 de julho foi esse movimento que consagrou inúmeros locais, como foi o exemplo de Cachoeira que Davi trouxe, mas também várias figuras históricas, várias figuras heróicas da nossa Bahia, como as 3 heroínas, que era Maria Filipa, Maria Quitéria e também Joana Angélica. Ambas demonstraram e construíram um legado de bravura e de luta contra esse domínio português, né, que a gente tinha como figura o general Madeira de Melo, como o Davi falou. E essas heroínas, cada uma dentro da sua singularidade, fez o possível e até o impossível para afastar esses portugueses. Por exemplo, a gente teve Maria Filipa, que era uma mulher negra, certo, de uma camada popular, e ela, mesmo assim, teve a bravura, teve a coragem de dar a cara a tapa e de reunir as pessoas com os recursos que eles tinham para poder enfrentar essas tropas com coragem, com garra. A gente também teve Maria Quitéria, que foi essa mulher que se disfarçou de um soldado e integrou o Exército Libertador, ou o Exército da Libertação, nessa luta contra os portugueses em diversos pontos chaves aqui de Salvador e da Bahia.
como foi o caso da luta ou batalha de Pirajá, que foi uma das mais decisivas para que o povo baiano se consagrasse vitorioso. E por fim, mas não menos importante, a gente teve Joana Angélica, que foi essa mulher, essa freira, que ela atuava dentro de um convento. E dentro das suas possibilidades, ela deu tudo de si para atrasar uma invasão dos portugueses dentro desse convento, né, o convento lá da Lapa. E ela atrasou tanto para que outras pessoas que estavam dentro do local pudessem se retirar e não se tornassem vítimas desse massacre, que poderia ter sido, né, caso ela não tivesse impedido. E aí ela se colocou à frente do convento e fez todo o possível para atrasá-los. Infelizmente, ela acabou sendo morta pelos portugueses, mas a sua luta jamais será esquecida por nós, baianos, e o povo brasileiro como um todo. Então, no geral, era isso que eu queria complementar do que você trouxe, Davi, porque já foi, né, bastante significativa a sua contribuição. Então, e ressaltar que tanto a Conjuração quanto a Independência da Bahia são movimentos que demonstram essa participação popular que, que foi um aspecto diferente de outros movimentos que a gente observou pelo Brasil. Então, a Bahia teve esse caráter diferenciado, por assim dizer, da grande participação popular na busca pela liberdade. Então, no geral, era isso. E eu encerro por aqui. Opa! Agora é muito interessante isso que o Eduardo disse aqui, que Davi colocou também. Quando a gente trabalha, né, essa questão desse processo de contexto histórico, quando voltamos para o lado dos jogos, veja o quanto de ideias nós podemos retirar para a criação de um jogo. Então, podemos trazer realmente, não precisamos abordar todo o segmento, né, toda a linha cronológica, mas podemos retirar um pedaço para trabalharmos de, de uma certa maneira. Podemos focar, no caso, em algum dos aspectos, né? No próprio, como a própria revolta dos Búzios, ou Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que até esses nomes, né? Eles remetem de significados diferentes, porque já existem estudos que tratam justamente o nome Conjuração Baiana, mas com um nome dado para agregar elite, enquanto a Revolta dos Alfaiates, né, tinha mais um caráter de juntar as classes populares, já que os alfaiates, uma classe da alfaiataria, tinha esse apelo popular, né, e um dos mitos também era alfaiate. Então, você trazia essas próprias nomenclaturas. Então, assim, para o universo dos jogos, né, com um contexto histórico sólido, nós conseguimos trazer à tona esses temas e, além disso, dialogar com eles, que eu acredito que é o mais importante quando a gente trata sobre ensino de história. Não é somente pegar um tema, pegar um assunto, né, discorrê-lo ali para o aluno. Não, nós temos que conversar com esse tema, dialogar com ele, questionar ele, né, e trazer o aluno para que ele faça o mesmo, né, em pró do jogo. Então, se você está jogando, o fato de você questionar uma linha de raciocínio, uma ideia, né, que está posta ali naquele presente momento, faz com que o aluno tenha mais ou menos uma noção do que estava acontecendo naquela época, o porquê aquilo estava se desenrolando daquela certa maneira, né? Então, com isso, você acaba trazendo esse aluno para dentro do jogo, né? E com isso, é claro, o aprendizado fica mais fácil. Então, seguindo o que nós temos aqui, né, após essa elucidação maravilhosa, o colega Davi e Eduardo, né, vamos trazer para vocês, né, o como podemos trabalhar justamente esse contexto quando focamos nos jogos. Né? Vamos dar um exemplo aqui de 2 jogos para vocês, tá?
que seria um jogo de RPG chamado Independência é Liberdade, e o outro que não é um jogo de RPG de mesa, mas um jogo eletrônico, Búzios, Ecos da Liberdade. Né? Irei dar uma explanada um pouco sobre o que é esse jogo, né, do RPG Independência e Liberdade. Meu colega Eduardo, logo em seguida, irá falar um pouco mais sobre Búzios, Ecos da Liberdade. Então, assim, porque justamente são dois jogos com, com a mesma premissa, mas de segmentos diferentes. Então temos aqui um jogo de RPG de mesa e um outro mais um jogo eletrônico. Então podemos ver como eles abordam justamente cada um desses aspectos, né? O jogo Independência é Liberdade, né? Ele é da autoria de Sandro Augusto da Silva Cerqueira, né? Como eu falei, ele é um jogo de RPG de mesa, um role-playing game. É, no caso, a temática desse jogo é justamente a atuação de negros escravizados e livres como protagonistas no contexto das guerras de independência do Brasil na Bahia em 1822 e 1823. Veja que nós não estamos falando é, de filhos de portugueses, de pessoas ou de indígenas, ou de políticos, ou de soldados. O foco desse jogo é justamente a atuação dos negros escravizados livres. Então, a partir daí, como Davi falou, né, já tínhamos uma certa problemática relacionada ao fato de que os escravos eram prometidos a liberdade e a grande maioria deles não conseguiu, né, foram enganados. Então, nós vamos trabalhar justamente um aspecto que acaba não sendo tão abordado na sala de aula, né? Então, assim, como é que os negros, os negros livres, eles se sentiam perante aquela guerra, né? Então, será que eles se viam representados naquela guerra? Será que os interesses deles também estavam sendo é, colocados em perspectiva pelos ditos governantes? Então, ele vai trazer justamente essa ideia, né, de que até onde a sua voz ela está sendo ouvida, né? Então, como todo RPG de mesa, tem, to, tem toda a estrutura, né, de um mestre que vai narrar a história, vai fazer esse segmento. Você vai ter os jogadores, eles vão criar personagens, né? E cada personagem vai ter a sua história, claro, baseada no contexto histórico. Então, por isso que é importante esse contexto histórico. Por isso que a gente precisa ter esse embasamento, né? Então, e o próprio livro ele já fornece esse subsídio para a pessoa ter uma noção do que escrever. Então, aqui nós já vemos, como nós já abordamos em aulas anteriores, como o jogo ele vai trazer para você, além do divertimento, ele vai trazer essa questão do ensinamento, de trazer esse contexto, né? Ele não vai parar e explicar todo o fato histórico, não, mas ele vai trazer um contexto suficiente para que, no mínimo, o aluno tenha essa curiosidade de querer pesquisar, de querer entender melhor, e é esse o objetivo. Nós não vamos trocar os jogos por livros. Não é esse o objetivo. Nós vamos utilizar os jogos como uma ferramenta para que o aprendizagem se torne mais divertido, né? E principalmente mais proveitoso para os alunos, né? Então, assim, só finalizando, né? Esse livro de RPG, né? Como eu falei, criado por Sandro Augusto, ele nasceu de uma atividade do PIBID, né, da Federal de Ribeirão Preto, o subprojeto História em 2016. Foi coordenado por Wellington Castellucci Júnior e Leandro Antônio de Almeida, né? Então, foram apresentados, né, como uma atividade do PIBID, tá? E depois foram sistematizados em um TCC, né, que ele defendeu naquele mesmo ano, orientado pelo próprio professor Wellington Castellucci, né? Então, com isso, ele
o Sandro ele pegou essa ideia e começou justamente a aprimorá-la até a ser apresentada no mestrado dele, profissional, em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas, que foi orientado pelo professor Sérgio Amando Diniz Guerra Filho, né, daqui da UFBA. Né? Então, esse material inteiro, né, que saiu, iniciou-se em um projeto de PIBID, foi-se para um TCC, chegou em um mestrado, foi justamente reformulado e revisado, ganhando justamente, criando esse livro, né, de RPG que está disponível, tá? Então, para quem quiser mestrar, você tem o livro do jogador, tem o livro do professor, que o professor, no caso, é o mestre, ele que vai mestrar, mas é claro, se tiver algum aluno que já tenha um certo conhecimento, também pode, né? Mas ele tá disponível gratuitamente para você utilizá-lo, né? Então, é uma boa maneira, é como a gente fala, é um fragmento da história que nós vamos retirá-lo e trabalhar em cima dele. E a partir desse fragmento nós vamos abordar vários temas. Então, esse é o interessante quando a gente trata de jogos justamente no ensino de história, né? Então, é interessante essa abordagem. Claro, como eu estou falando, nós estamos dando exemplo de história porque nós todos somos estudantes de história, futuros professores. Mas a mesma base que está sendo tirada aqui pode ser colocada em qualquer outra matéria. Poxa, até mesmo matemática? Sim, até mesmo matemática. Se você tiver um bom entendimento sobre somente o RPG de mesa, ele pode corroborar para o ensino de matemática também. Então, precisa ter os devidos ajustes, mas sim, é muito viável e também é muito proveitoso. E nesse caso, Eduardo, o que você tem a falar sobre esse jogo Búzios, Ecos da Liberdade? Ele é um bom jogo? Ele traz realmente benefícios para o ensino? O que você acha sobre ele? O que você pode nos trazer de informações sobre esse jogo em questão? Sobre esse jogo, Rafa, Búzios Ecos da Liberdade, eu encontrei ele dando uma investigada em alguns textos que já utilizaram games com propostas educativas ou então com propostas históricas em sala de aula, e eu acabei chegando até ele. Ele foi um jogo desenvolvido pela equipe de rede de comunidades virtuais, que é um grupo de pesquisas que atua justamente, tem esse olhar mais cuidadoso, esse olhar mais analítico sobre a questão dos jogos e o ensino, e eles acabaram produzindo, nesse contexto da época de 2008 para 2010, esse jogo, né, dos Búzios Ecos da Liberdade. Esse game, ele tem como foco a revolta dos alfaiates, né, como a gente falou no começo do vídeo, que também é conhecida como Conjuração Baiana ou também como Revolta dos Búzios, e ele vai trabalhar um pouco com os estudantes essa história da luta da população pela liberdade, em especial a partir de um olhar de um sujeito chamado Francisco Francisco Vilar, que ele era um jovem mulato, que ele se formou em Direito em Portugal e ele decide retornar para Salvador, para poder ver como é que estava a família dele, fazer essa visita, e ele acaba percebendo que aqui na Bahia o povo português ainda estava dominando muito a população baiana. Então ele começa a, de certo modo, fazer toda uma articulação dentro desse contexto para poder trabalhar para o aluno como é que você pode entender o que rolou nessa época, o que estava acontecendo. E aí no jogo, para além da história, para além da questão do contexto, a gente tem a realização de diferentes tarefas, tem a realização da leitura tanto dos diálogos como também de hipertextos que trazem fragmentos importantes dessa história da Bahia, para que o aluno entenda e se sinta imerso dentro desse jogo. E é interessante notar que o game ele trabalha muitos aspectos da forma mais fidedigna possível. Por exemplo, no tocante à arquitetura, às paisagens, os locais, né, o contexto social da época e dos personagens,
a gente encontra até figuras históricas, como foi o caso, né, da independência que a gente trabalhou, mas aqui no caso da Conjuração Baiana. Por exemplo, a gente tem Cipriano Barata, a gente tem João de Deus, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas e outros personagens que a Davi chegou até a comentar um pouquinho no começo do vídeo, né? Que estão presentes nos jogos. E o estudante, o aluno, ele tem a possibilidade de interagir com esses personagens dentro do jogo enquanto realiza tarefas e vai entendendo mais sobre o que foi a Conjuração Baiana. E o jogo, como você bem falou, Rafael, ele tem esse caráter de elemento mediador do processo de ensino-aprendizagem de história. Ele não está ali para substituir um livro, não está ali para substituir o professor. Não. Ele é um elemento mediador. Ele está ali para agregar os estudantes, para que o professor o utilize da melhor forma possível, aplique metodologias, aplique estratégias para que os estudantes possam aprender da forma mais rica possível, por assim dizer. E é interessante que no texto que eu peguei, claro, alguns estudantes apresentaram algumas dificuldades, por exemplo, na hora da leitura, ou então na hora do conhecimento acerca de alguns pontos, porque houve um certo desconhecimento a respeito da história. Então, aí também nós temos um ponto interessante, porque o jogo ele consegue alcançar, às vezes, pessoas e lugares que estão mais afastadas desses assuntos da história. E com o jogo, por ter essa linguagem mais, vamos dizer, mais dinâmica, mais objetiva, ele consegue chegar a ter novos públicos. Claro, obviamente, tendo como responsabilidade educativa e pedagógica, e também compromisso com a história. Mas, assim, no geral, tirando as dificuldades, houve muitos aspectos interessantes por parte dos estudantes, porque eles puderam notar, por exemplo, a diferença de tratamento entre os negros e os brancos. Aí a gente pode trabalhar questões do presente, como o preconceito, o racismo que a gente observa hoje na sociedade e que foi uma construção ao longo da história. Os estudantes também notaram a enorme presença portuguesa naquela época, certo? Justamente a necessidade de combate e pela busca de liberdade vinha para poder expulsar os portugueses aqui da Bahia, ou seja, então foi interessante esse detalhe. Muitos meninos também sinalizaram que naquela época usava muito papel, né? O papel você tinha que escrever muito e hoje as pessoas já não fazem tanto isso, é mais no celular, mais nos aparelhos tecnológicos. Isso também é um detalhe interessante para a gente também trabalhar essa história, né? Relação do passado com o presente. E também a gente teve essa questão da escravatura como um todo, que é um ponto que foi bastante batido por parte dos estudantes, deles perceberem o quanto que a escravidão que existia na época foi uma coisa terrível e que limitou bastante, né, os afazeres das pessoas, né, das pessoas negras dentro da sociedade que elas sofreram esse preconceito. Então, no geral, é interessante a gente observar o quanto que o jogo, dentro da escola, ele se insere como esse elemento tanto de aspectos culturais quanto de aspectos sociais e que trabalham, né, pontos, características essenciais para a nossa sociedade até os dias de hoje. E utilizar um jogo em sala de aula abre uma possibilidade enorme para que os meninos, né, se tornem mais engajados, se interessem ainda mais pelos conteúdos de história ou até mesmo outros conteúdos ou outras disciplinas, a depender do que o jogo está se propondo a trazer para os estudantes. Então, no geral, eu trouxe também um pouquinho desse jogo para vocês perceberem o quanto que essa experiência pode ser significativa. Muito bom, meu querido Eduardo. Muito bom mesmo. Né? Então, isso só mostra de como a gente consegue, através de um jogo, abordar vários instrumentos, né? Sem se afastarmos do nosso objetivo principal, né? Que no caso aqui seria o ensino de história. E agora, meu querido Davi, o que você tem alguma coisa a dizer sobre isso, sobre esses jogos?
né, com base no que você nos passou sobre esse processo de contexto histórico, desenvolvimento das revoltas, né, do início do processo de independência, das revoltas, culminando, né, até o processo de independência em si aqui na Bahia, né? Então, assim, na sua opinião, como é que você pode trazer, né, sobre a importância desse tipo de jogos, justamente como essas ferramentas de aprendizagem? A gente pode trazer, né, justamente, né, que é algo interessante, né, que a gente tinha falado em alguns vídeos anteriores, em relação à questão de interpretação dos papéis. E mais importante ainda para os papéis é a localização dos territórios de batalhas. Então, por exemplo, você fazer parte, você conhecer o local onde se travou aquela batalha, né? Você pode também conhecer até os famosos pequenos personagens, né? Justamente aqueles que não são as grandes figuras históricas, né? E também é um outro tipo de metodologia, um outro tipo de ferramenta de ensino e aprendizagem. Algo mais interessante, mais útil, que a gente já vem debatendo bastante nessa tópica em relação de que os jogos nos proporcionam isso, uma nova ferramenta de ensino que muitas vezes é mais atrativa, mais interessante para os estudantes. Os estudantes veem isso de uma outra forma, que é uma metodologia, uma ferramenta muito positiva. E só para finalizar o vídeo, que foi um vídeo bastante mais longo que o habitual, a gente vai deixar aqui uma atividade, né, que vai ser para coletar suas considerações e dúvidas em relação ao conteúdo dessa aula que a gente trabalhou. Não menos importante, a gente acabou discutindo durante essa aula sobre dois jogos que Rafael e Eduardo trouxeram. A gente trouxe um pouquinho em relação ao contexto de dependência, né? Em relação a como é que se começou, a revolta nativista da Conjuração Baiana, a independência aqui da Bahia, da Bahia, desculpa, não, a independência do Brasil no território da Bahia. Então a gente trouxe todo esse contexto histórico, né? Para quem quiser se aprofundar mais, né? Mais uma vez, os RPGs que mostram são Independência e Liberdade. Esse RPG é público, você consegue achar ele, o livro mestre, certo? Muito mais, como bem Rafael falou. E o outro é Búzios, Eco da Liberdade. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de criação e desenvolvimento 2 de julho, uma batalha mágica pela independência, que foi o projeto capitaneado por mim e Rafael, que desde o primeiro vídeo a gente já vem falando sobre ele. Só a título de curiosidade, o texto que eu utilizei, né, como base para encontrar a respeito do jogo, ele se chama Games e Cultura, Búzios, Ecos da Liberdade, uma leitura de história da Bahia. Esse texto é de Ivana Souza, Vanessa Rios e Lynn Alves, que é a coordenadora do grupo Comunidades Virtuais. Então, eu quero deixar sinalizado aqui para quem tiver alguma dúvida ou se interessar a respeito do tema, pode ir lá e conferir o texto. É isso mesmo, pessoal. Então, assim, agradeço a todos que estão aqui ouvindo, né, nessa nossa conversa. Espero que estejam aproveitando. Como o Davi trouxe para a gente na próxima aula, né, no próximo vídeo, nós iremos abordar justamente a criação do nosso jogo de 2 de julho, Matéria Mágica pela Independência, né, explicar um pouquinho como foi todo esse processo, né, e assim, com foco justamente no processo, claro, de mediação da aprendizagem. Então é isso. Agradecer aqui a Davi, agradecer a Eduardo por mais um vídeo incrível, repleto de informações, repleto de conteúdos. E agradecer a todos que estão nos ouvindo. Caso vocês queiram ter mais informações sobre os jogos de RPG citados aqui, deixe nos comentários que a gente vou colocar os links para vocês, né? Vai passar informações, assim como qualquer tipo de material didático, né? Seja artigos, seja teses que corroborem o que nós estamos fazendo aqui. Deixe nos comentários que a gente vai ter todo o prazer de fornecer para vocês, ok? Então, o conhecimento aqui ele tem que ser compartilhado, né? E é a nossa missão, né? Trazer para vocês o máximo de conteúdo possível. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Mais alguma coisa para falar, Eduardo, Davi? Agradecer justamente mais um vídeo nosso aí, nosso projeto, e esperar, né, que quem esteja vendo esteja gostando, que esse livro importante ferramenta aí para aplicação de sala de aula, para o maior conhecimento de quem esteja interessado. Mais uma vez, muito obrigado aí a todos e a todas que estão vendo nossos vídeos, e vamos para cima. Eu também agradeço a oportunidade de participar mais uma vez de um episódio do nosso podcast. E hoje, né, eu fiquei muito grato por essa colaboração que Davi trouxe para a gente do contexto histórico da independência e também por conhecer um pouquinho do jogo que você trouxe, Rafa, e por ter essa oportunidade de compartilhar com vocês sobre o jogo
né, que do Búzios Ex da Liberdade. Então, no geral, galera, a gente espera que vocês tenham gostado bastante e eu estou muito ansioso para saber sobre esse jogo de Rafael e Davi, desse RPG que eles desenvolveram. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.